Caros alunos da Unifaciar Centro Universitário, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a aula será sobre o controle, avaliação e sistemas de informação à saúde. Então, que tenhamos um proveitoso entendimento sobre esse conteúdo. Vamos lá. Seja bem-vindo, bem-vinda à aula sobre o controle, avaliação e sistema de informação em saúde. Conforme você pode observar na imagem ao lado, iremos abordar nessa aula sobre o controle e avaliação das ações e serviços de saúde do SUS, além dos sistemas de informação em saúde. Dessa forma, esse conteúdo irá te ajudar a adquirir mais conhecimento para compreender a importância da saúde pública no ambiente hospitalar. Vamos iniciar, assim, o nosso aprendizado. Iniciamos dessa forma, abordando sobre o controle e avaliação em saúde. Então, no âmbito da saúde, as ações de controle e avaliação são processos inerentes à gestão, e elas apresentam um foco para os aspectos qualitativos, quantitativos, físicos e financeiros das políticas de saúde brasileira. Dessa forma, as ações e serviços de baixa complexidade do Sistema Único de Saúde, que é o nosso SUS, elas são de responsabilidade dos municípios. Já as ações de média e alta complexidade, elas são de responsabilidade, controle e avaliação do Ministério da Saúde, o qual utiliza esses dados disponíveis do Sistema de Informação do SUS para elaborar as políticas de financiamento, concessão de incentivos, de habilitação e para a qualificação dos serviços de saúde e a sua regulação. Dessa forma, o monitoramento, controle e avaliação da prestação dos serviços de saúde à população são de responsabilidade dos gestores de cada esfera estadual e municipal, tendo como principal pilar as práticas complementares. Abordaremos agora um pouco desse histórico sobre como que surgiu o controle e avaliação do sistema de saúde. Então, desde o início do SUS, como que foi realizado e como que atualmente vem sendo realizado. Então, na década de 1970, surgiram as primeiras atuações quanto ao controle e avaliação em saúde nos ambientes institucionais do Sistema de Informação Ambulatorial, conhecido como SAI, e os sistemas de informações hospitalares, que é o SHI. Então, esses primeiros sistemas de controle e avaliação, eles fomentaram uma base de dados para a produção ambulatorial e hospitalar, e assim passaram a ser a referência para os credenciamentos e habilitações do Sistema Único de Saúde. O Sistema Nacional de Controle de Pagamentos de Contas Hospitalares, ele exerceu a função de realizar o comparativo entre a fatura hospitalar e o valor máximo decretado ao pagamento. E dessa forma, era feito o ressarcimento de valores quando necessário. Nesse sentido, o Instituto Nacional de Assistência Médica e Previdência Social, o INAMPS, ele deu início à implementação de sistemas de saúde que colaborassem com questões contábeis. E o modelo de sistema assistencial médico hospitalar da Previdência Social, que é o INAMPS,
por volta da década de 1980, ele tinha a finalidade de trabalhar com remuneração fixa e tinha também como referência valores determinados para os procedimentos e tipos de serviços de saúde. A partir da criação do SUS em 1990, o Sistema de Informação Hospitalar ele passou a ser comandado pelo Ministério da Saúde, o qual deu continuidade em sua funcionalidade. Em 1994, houve a implementação do Guia de Internação Hospitalar, que é o GIH, por meio de uma ferramenta disquete. Com essa medida, ocorreu um destaque no controle em saúde, com um novo sistema de informações com base no registro e pagamento de procedimentos. No período de 1990, na criação do SUS, as responsabilidades do controle e avaliação elas foram estabelecidas na Lei Orgânica da Saúde, sendo a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990. Então, destaca-se uma das, dentre outras atribuições que estabelecidas nessa lei. Então, no artigo 15, ele fala que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, eles exercerão em seu âmbito administrativo as seguintes atribuições. 1. Definição das instâncias e mecanismos de controle, avaliação e fiscalização das ações de serviços de saúde. E outro, acompanhamento, avaliação e divulgação do nível de saúde da população e das condições ambientais. Ao longo do tempo, o controle e avaliação do SUS eles passaram a ser regulamentados pela NOB-SUS número 1 de 1996 e depois pela Norma Operacional de Assistência à Saúde número 1 de 2002. Atualmente, o Pacto pela Gestão do SUS ele estabelece as responsabilidades nas esferas estaduais e municipais quanto ao controle e avaliação das ações e serviços de saúde, além de definir os indicadores de monitoramento e avaliação dos gestores de saúde. Então, aqui nós observamos na figura 1, ela traz sobre o controle, avaliação e auditoria do Estado no Brasil. Então, nós observamos o período, os acontecimentos relevantes, os conceitos e práticas e finalidades e o que foi executado, quem executou, né? Conforme nós estamos abordando nesse histórico. Então, observamos lá em 1978 a 1987, ocorreu a reforma previdenciária, constituição do SIMPAS e do INAMPS e a Conferência Nacional de Saúde. Então, o foco foi um foco contábil financeiro, controle e avaliação realizados a posteriori sobre as internações hospitalares e faturas ambulatoriais, e foram criadas ferramentas de controle hospitalar e a partir de 1984 para o controle ambulatorial. Então, quem executou foi o INAMPS e teve ausência dos estados e dos municípios. E de 1988 a 1990, ocorreu a implantação do SUS, Constituição Legal e início da implantação do SUS e a promulgação da Lei Orgânica da Saúde. Então, não ocorre estadualização do controle e avaliação do SUS. A Lei 8.080, que é a Lei Orgânica da Saúde, ela pauta ações e competências nas esferas de gestão de controle, avaliação, auditoria e regulação dos serviços, mas de forma genérica.
A Lei 8.142, ela traz que os conselhos de saúde, como controladores e avaliadores das políticas, ações e serviços de saúde, mantêm a mesma prática no controle e avaliação da coordenação do INAMPS. Então, teve ação do INAMPS e não teve atuação dos estados e municípios. De 1991 a 1993, teve a promulgação da NOB 91 e NOB 92, que transfere os recursos do INAMPS para os estados e municípios via convênio e pagamento por produção. Então, a NOB 91, ela trata do controle, fiscalização e avaliação da execução orçamentária dos resultados repassados pelo INAMPS, centrada em desempenho técnico, econômico e financeiro. O NOB 92, ele traz sobre o controle e avaliação sobre os serviços assistenciais pelos municípios, estados, e caberia um controle de serviço periodicamente, né, e o controle municipal. A União analisaria e corrigiria o sistema de controle e avaliação assistencial, manteve-se o controle de fiscalização e execução orçamentária pelo INAMPS, manteve-se a prática do controle e avaliação contábil, financeira, e teve o início da implantação do sistema de informação ambulatorial. Então, foi executado pelo INAMPS por meio de auditorias regionais e teve uma atuação marginal dos estados e municípios. De 93 a 2000, ocorreu a extinção do INAMPS e criou o SNA. Ocorreu a NOB 93, que institui gestões incipientes, parcial, semiplena e transferência de fundo a fundo, as comissões bi e tripartite. A NOB 96 instituiu gestões plenas e de 88 a 99 foram criados a Anvisa e o SNVS. Então, dessa forma, tiveram competências de controle, avaliação e auditorias orçamentárias dos sistemas e serviços de saúde. A NOB 96, ela teve requisitos comuns para habilitação de gestão, com capacidade de contratação, controle, avaliação, auditoria e pagamentos de serviço, e alguns requisitos para a gestão plena do sistema com implantação, controle de consultas, leitos e referências intermunicipais. Teve início da atuação dos estados e municípios com visão contábil, financeira do INAMPS e algumas experiências inovadoras de gestão semiplena. Então, foi executado pelo Ministério da Saúde e o início do desenvolvimento da atuação dos estados e municípios. De 2000 a 2002, houve a criação da ANS, o NOAS 2001-2002, com a regionalização da assistência, as portarias também que falam de controle, regulação e avaliação do sistema de saúde. Então, ocorreu o início das atividades de regulação sobre a saúde suplementar, auditorias de controle e avaliação, formulação de políticas de controle, regulação e avaliação, né, da assistência médica e alta complexidade, conceito de regulação, tensão entre o foco sobre o controle do acesso e regulação ampliada da assistência, discriminação de competências entre esferas de governo no controle, petição do plano de controle, regulação e avaliação dos estados. Então, foram executados pelo Ministério da Saúde, ANS, Anvisa, estados e municípios. Dessa forma, vamos falar um pouco agora sobre o conceito e as ações de controle e avaliação de saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, a palavra controle, ela no serviço de saúde pode ser definida como monitoramento de processos para verificar a conformidade dos padrões estabelecidos e detectar situações de alarme que requeram uma ação avaliativa detalhada e profunda. Já a palavra avaliação, ela pode ser tratada como uma análise de estrutura, processos e resultados das ações de serviços e sistemas de saúde para verificar
sua adequação aos critérios e parâmetros de eficácia, eficiência e efetividade para os serviços de saúde. Dessa forma, as ações de controle e avaliação têm por objetivo conhecer, monitorar e mensurar os serviços de saúde prestados à população. O controle das ações e dos serviços de saúde são um processo gerencial que compõe os seguintes pontos: o cadastramento dos estabelecimentos de saúde dos profissionais e usuários, o credenciamento dos estabelecimentos e, se necessário, o encaminhamento dos processos para habilitação, bem como o monitoramento e fiscalização do cumprimento dos critérios, a programação orçamentária por estabelecimento na esfera ambulatorial, a autorização das internações dos procedimentos especializados e de alta complexidade, o monitoramento e fiscalização da execução dos procedimentos realizados em cada estabelecimento por meio de ações de supervisão hospitalar e ambulatorial, o monitoramento e revisão da informação da produção de cada estabelecimento, o processamento das informações que demonstram a produção e das que viabilizem o pagamento dos serviços prestados, o processamento das informações que demonstram a produção e das quais viabilize o pagamento dos serviços prestados, o controle da regularidade dos pagamentos efetuados aos estabelecimentos de saúde, o monitoramento e avaliação da produção, inclusive a relação entre programação, produção e pagamento, o monitoramento, controle e avaliação da produção de cada serviço com base no plano operativo, a avaliação das ações de saúde nos estabelecimentos por meio de análise de dados, acompanhamento de indicadores e verificação dos padrões de conformidade. A avaliação normativa, ela é um processo que consiste em verificar a intervenção elaborada quanto à avaliação e o controle dos serviços de saúde para se alcançar o resultado esperado e a pesquisa avaliativa. Então, a presente avaliação normativa, ela é realizada pelos responsáveis pelo funcionamento e pela gestão da intervenção proposta, e a pesquisa avaliativa, ela é frequentemente realizada por pesquisadores exteriores à intervenção. Assim, ela requer embasamento teórico e aplicação pedagógica, e esta se divide em análise estratégica, análise de intervenção, de produtividade, de efeitos, de rendimento e de implantação. Então, a análise estratégica, a partir de um problema inicial, ocorre a verificação da intervenção pertinente e a necessidade de realização. A análise de intervenção, ela faz a análise de tudo o que é necessário para a efetivação da intervenção para o alcance do objetivo proposto. A análise da produtividade, ela busca a otimização dos recursos com melhor aproveitamento da produção e foco na qualidade. A análise de efeitos busca por resultados que não eram esperados na intervenção, atua na relação entre os serviços de saúde e saúde da população. A análise de rendimento, ela relaciona-se à análise de custos, fazendo uma relação entre o custo e o benefício. E a análise de implantação, analisam-se os impactos de uma intervenção. Então, em 2004, surgiu o Plano Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde, que é o PNAS. E ele
foi subordinado à Secretaria de Atenção à Saúde, com a participação do Departamento de Regularização, Avaliação e Controle. Então, o PNAS ele foi reformulado por meio de uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria número 28, de 8 de janeiro de 2015. E qual que seria o objetivo desse programa de avaliação dos serviços de saúde? Então, ele apresenta nessa portaria objetivos gerais e objetivos mais específicos para os serviços de saúde. Então, como objetivo geral, o Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde ele visa avaliar a eficiência, eficácia e efetividade das estruturas, processos e resultados relacionados ao risco, acesso e satisfação dos cidadãos frente aos serviços de saúde do Sistema Único de Saúde, buscando a apreensão mais completa e abrangente possível das suas realidades em suas diferentes dimensões, na busca da resolubilidade e qualidade. Com objetivos específicos, ele visa incentivar a cultura avaliativa dos gestores para os serviços de saúde, fomentar a cultura avaliativa dos estabelecimentos de saúde, ser instrumento de apoio à gestão do SUS, produzir conhecimento qualitativo da rede de serviços de saúde, implementar padrões de conformidade dos serviços de saúde, incorporar indicadores de produção para a avaliação dos serviços de saúde, aferir satisfação dos usuários do SUS, conhecer as condições e relações de trabalho dos profissionais nos estabelecimentos de saúde, identificar oportunidades e possibilidades de melhoria, possibilitar a observação de experiências exitosas para a melhoria da qualidade local e disponibilizar os resultados para o conhecimento público. No artigo 4º do PNAS, ele será executado por meio de instrumentos avaliativos, como roteiros de verificação e questionários de pesquisa estabelecidos pelo Departamento de Regulação, Avaliação e Controle dos Sistemas, que avaliarão os estabelecimentos de atenção especializada em saúde ambulatorial e hospitalar quanto às seguintes dimensões: estrutura, processos de trabalho, resultados relacionados ao risco, satisfação dos usuários em relação ao atendimento recebido. No artigo 5º, o PNAS será aplicado periodicamente nos estabelecimentos de atenção especializada em saúde, ambulatorial e hospitalar, contemplados com recursos financeiros provenientes de programas, políticas e incentivos do Ministério da Saúde. Dessa forma, o Ministério da Saúde ele instituiu o sistema de regulação, controle e avaliação por meio da portaria 1904, de 6 de setembro de 2013. Então, esse sistema, ele consiste na reorganização dos sistemas de informação sob a gestão do departamento
de regulação, avaliação e controle dos sistemas em módulos organizados por macrofuncionalidades, com o objetivo de garantir a interoperabilidade entre eles. No artigo 2º da portaria, ele traz que o sistema de regulação, controle e avaliação, ele será composto pelos seguintes módulos. Então, são 7 tipos de módulos integrados nesse sistema, sendo o sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, o sistema de gerenciamento das ações e serviços de saúde, o sistema de programação geral das ações de serviços de saúde, o sistema de regulação do acesso, o sistema de captação dos atendimentos, o sistema de processamento e avaliação da informação e o sistema de controle e recursos financeiros. Então, o Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação, ele funcionará como cadastro oficial do Ministério da Saúde para identificar os estabelecimentos de saúde do país, tanto públicos e privados, conveniados ou não com o Sistema Único de Saúde, contendo informações cadastrais relativas aos seus recursos físicos e humanos, bem como outras informações fundamentadas para a caracterização do serviço prestado pelo estabelecimento e gestão do Sistema de Saúde dos Estados, Distrito Federal e municípios. No artigo 4º, ele trata que o sistema de gerenciamento das ações de serviços de saúde do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação será o módulo responsável por manter o cadastro das ações de serviços de saúde prestados em âmbito do SUS. Então, o Sistema de Gerenciamento das Ações de Serviços de Saúde, ele substituirá o Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órtese, Próteses e Materiais Especiais do SUS. No parágrafo 5º, ele trata que os sistemas de programação geral das ações e serviços de saúde, dos sistemas de regulação, controle e avaliação, será um módulo responsável pela legitimação do processo de negociação e pactuação entre os gestores que estão definidos, os quantitativos físicos e financeiros das ações e os serviços de saúde, bem como os fluxos para a realização nas regiões de saúde. Então, o Sistema de Programação Geral das Ações de Serviço de Saúde substituirá a ficha de programação orçamentária e o Sistema de Programação Pactuada Integrada. No artigo 6º, ele trata que o Sistema de Regulação do Acesso do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação será o módulo responsável por regular o acesso dos serviços prestados pelo SUS. Então, o Sistema de Regulação do Acesso substituirá o Sistema de Regulação, a Central Nacional de Regulação de Alta Complexidade e o módulo autorizador. No artigo 7º, ele trata que o sistema de captação de atendimento do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação será um módulo responsável pelo registro das ações e serviços de saúde produzidos no âmbito do SUS, assim como pela saúde suplementar e privada. Então, o sistema de captação de atendimento substituirá os aplicativos a seguir, que é o Boletim de Produção Ambulatorial, a Autorização de Procedimentos Ambulatorial, o Registro de Ações Ambulatoriais de Saúde e o Sistema Gerador de Movimento das Unidades Hospitalares e o Sistema de Comunicação de Informação Hospitalar e Ambulatorial.
O sistema de processamento e avaliação da informação do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação será o módulo responsável pelo processamento e avaliação das ações e serviços de saúde produzidos em território nacional, instrumentalizando os gestores de saúde com ferramentas de controle e avaliação. Então, o sistema de processamento e avaliação da informação substituirá os sistemas a seguir, que é o sistema de informação ambulatorial, o sistema de informação hospitalar e o sistema de comunicação de informações hospitalar e ambulatorial. O sistema de controle de recursos financeiros do Sistema de Regulação, Controle e Avaliação será o módulo responsável pelo acompanhamento da transferência de recursos de média e alta complexidade do Fundo de Ações Estratégicas e Compensação. O sistema de controle de recursos financeiros substituirá o sistema de gerenciamento financeiro e o sistema de controle de limite financeiro de alta e média complexidade. Agora vamos tratar sobre a avaliação e o controle ambulatorial e hospitalar. Então, as ações do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS, elas são definidas como assistência ambulatorial da atenção básica, da média e alta complexidade. Alguns serviços oferecidos, eles são monitorados de forma sistemática durante a execução de seus procedimentos com foco no acompanhamento do serviço. O Sistema de Informações Hospitalares do SUS é utilizado para o controle da assistência hospitalar. O prestador de serviço faz a entrada das autorizações de internação hospitalar referentes ao seu movimento hospitalar, e as informações serão enviadas ao gestor, que fará a análise crítica e a sua validação. Ao final de todo mês, o gestor precisa encaminhar um relatório, dessas ações realizadas, dessas autorizações de internação hospitalar, que é a AIH, emitidas, e demais relatórios, como relatórios de duplicidade bloqueado, exclusão de críticas de idade, quantidade acima da máxima, permanência de menor. Em relação à acreditação hospitalar, essa representa a validação da qualidade dos serviços de saúde por um sistema educativo que tem o propósito de buscar a melhoria contínua sem finalidade de fiscalização ou de controle oficial e governamental. É um procedimento requerido pela própria instituição de saúde de forma sigilosa, com as informações coletadas e avaliação periódica durante a validade da sua certificação. No Brasil, a certificação de acreditação hospitalar é fornecida pela Organização Nacional de Acreditação, que é a ONA. É uma organização não governamental e ela busca certificar os hospitais em 3 tipos de classificação, sendo acreditado, que são instituições que atendem todos os critérios de segurança do paciente em todas as áreas assistenciais e estruturais. Outra classificação é o acreditado pleno, que são as instituições que, além de atender os critérios de segurança, ela também possui uma gestão integrada com os processos de comunicação e das suas atividades. E o acreditando com excelência são as instituições com excelência de gestão dos critérios do acreditado e do acreditando pleno, somado com uma cultura organizacional de melhoria contínua com maturidade institucional. Então, na figura ao lado, nós podemos analisar essa síntese dos principais impactos da acreditação. Então, tem as mudanças organizacionais nas práticas, que é a promoção de mudanças organizacionais, melhorias em práticas de processo, segurança, indicadores e impactos financeiros. Tem as mudanças no comportamento dos profissionais de saúde, que é o envolvimento dos profissionais de saúde, promoção do desenvolvimento
profissional e as atitudes diante da acreditação. E os impactos na satisfação do paciente do reconhecimento público, que é o aumento da satisfação dos pacientes, o reconhecimento público, então todos esses fatores vão impactar na acreditação hospitalar. E aqui tem uma síntese do controle e avaliação do SUS nessa próxima figura, que fala, né, da regulação que normaliza, o controle do SUS ele vai monitorar, a avaliação vai mensurar e a auditoria vai fazer, né, a examinação de toda a avaliação e controle do serviço. Agora falaremos um pouco sobre o Sistema de Informações de Saúde. Então, os sistemas de informações em saúde, que é o SIS, eles iniciam por indicadores mais apropriados para sua mensuração em relação à eficácia, efetividade e eficiência dos serviços de saúde e análise das informações obtidas. Então, um sistema de informação de saúde, ele deve apresentar a geração, a organização, a divulgação e o uso de dados epidemiológicos, populacionais, demográficos, orçamentários, socioeconômicos e de distribuição de serviços de cobertura assistencial, legislação e tecnologias em saúde. Há diversos indicadores de dados para avaliação da situação de saúde da população em determinado território, com destaque para demográficos, ambientais e socioeconômicos, morbidade e mortalidade. De acordo com o Ministério da Saúde, de acordo com o site do Ministério da Saúde, o Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde é conhecido como DataSUS. E o DataSUS, ele surgiu no ano de 1991, junto com a criação da FUNASA, que é a Fundação Nacional de Saúde, que possui a finalidade de promover os órgãos do SUS de sistemas de informação e suporte de informática necessários ao processo de planejamento, operação e controle. O DataSUS ele encontra-se em todas as regiões do país pelas regionais que executam as atividades de fomento e cooperação técnica em informática nos principais estados brasileiros. Foi implantada a Rede Nacional de Informações em Saúde, que é a RENIS, com o objetivo de integrar e disseminar as informações de saúde no país. Além disso, busca contribuir para a melhoria da gestão, controle social e planejamento dos gestores, agentes e usuários do SUS. Então, a figura 5, ela mostra os tipos de informações produzidas no Sistema Único de Saúde. Então, podemos observar, ela traz o tipo de informação, a finalidade e quais são os dados disso. Então, o tipo de informação epidemiológicos. A finalidade é a vigilância, a avaliação e pesquisa. E quais são os dados? Eventos vitais, morbidade, doenças e agravos, notificação obrigatória. Então, todos esses dados são gerados através dessa informação da parte epidemiológica. Tipo de informação clínica. Qual é a finalidade? É o armazenamento de dados clínicos individuais. Então, quais são os dados gerados? Exames físicos e laboratoriais, prescrições e procedimentos. Então, toda essa parte de informações clínicas, né, que vai armazenar os dados clínicos de cada pessoa atendida, né, vão se armazenar os dados
físicos, laboratoriais, as prescrições e os procedimentos realizados com o objetivo de analisar como está a situação de saúde da população e quais, né, políticas públicas precisam entrar nos orçamentos nos próximos anos. As informações administrativas têm a finalidade de fins contábeis, financeiros, capacidade instalada e controle de produção. Então, o que os dados resultam dessa informação administrativa? Dados demográficos, número de procedimentos realizados, diagnóstico sem dados clínicos, dados financeiros e dados contábeis. Então, todos esses dados que resultam da informação administrativa, eles servem de base também para se observar quais procedimentos e diagnósticos e gastos financeiros realizados nos serviços de saúde e o que precisa ser implementado nas próximas dotações orçamentárias. Então, pessoal, chegamos ao fim de mais essa aula, né? E nessa aula, você aprendeu sobre o histórico da avaliação e de controle, conceitos de controle e avaliação, ações de controle e avaliação, controle de avaliações ambulatoriais e hospitalar e a acreditação hospitalar e os sistemas de informações de saúde. Então, espero que o material disponibilizado tenha sido muito proveitoso para você e que você sempre consulte quando tiver dúvidas. Bons estudos! Aqui são as referências utilizadas para a nossa apresentação e utilizadas no material de vocês, que vocês podem estar consultando todas as referências para aprimorar cada conteúdo abordado.